Bom dia, estamos aqui para mais uma rodada de discussão sobre o tema da expansão da Covid no estado da Bahia. Uma promoção da Diretoria dos Estudos da SEI, e a quem eu já agradeço o convite, que vamos nessa nona rodada fazer mais essa interpretação. Então, ao longo desse tempo, a gente tem recebido aqui pesquisadores de diversas partes do estado, oriundos de diversas instituições de ensino superior, universidades estaduais, os institutos federais, universidades federais. E no dia de hoje, nós vamos estar discutindo aqui com o professor Dr. Marcos Paulo Souza Novaes, o professor Jonatas Micael Lopes e professora Yara Nancy Araújo Rios, a quem eu já agradeço a sua colaboração de estar aqui fazendo esse debate conosco. Então, como nós combinamos, esse debate, cada um vai ter 15 minutos, as pessoas que estão na sala, estão ouvindo, poderão fazer perguntas, e ao final a gente faz um debate, ok? Então, o primeiro a falar vai ser o professor Marcos Paulo Souza Novaes. Ele possui graduação de licenciatura em Geografia pela Universidade do Estado da Bahia, tem especialização em Turismo e Desenvolvimento Sustentável pela UNEB, mestrado em Geografia pela Universidade Federal da Bahia e doutorado em Geografia Física pela USP. Atualmente é membro do Comitê da Bacia Hidrográfica do Itapicuru, ativo da Associação Brasileira de Geologia e Engenharia Ambiental, e faz pesquisas com ênfase em geografia do meio ambiente, atuando principalmente nos seguintes temas: percepção e gestão de riscos, desastres, gestão de recursos hídricos, práticas, estados de geografia e educação ambiental. Pois bem, então, para falar da região de Capim Grosso e Jacobina, com a palavra o professor Dr. Marcos Paulo de Souza Novaes. Qual o cenário atual, né? Qual o panorama atual da Covid na regional de Jacobina, né? Então, nós temos 1.365 casos confirmados, né? Por testes rápidos, RT-PCR. 502 estão ativos, isso é um dado que nos preocupa, né? Tendo em vista o potencial de contaminação das pessoas que estão ativas, né? Se elas estiverem circulando, né? Elas estiverem mantendo essa mobilidade, provavelmente elas estão contaminando, né? Estão propagando esse vírus aí. O número de recuperados é 844. Até essa data, 14 hospitalizados. Né? Nós só temos... O número de UTIs é muito reduzido, né? Foi divulgado na mídia pelo governo do estado que eram 10 UTIs, que iriam ser disponibilizadas 10 UTIs para a regional de Jacobina, né? Então, se nós temos 14, já dá para perceber a necessidade de estar regulando essas pessoas para outras áreas, né? Para outras regiões do estado ou até para a capital. O número de óbitos até essa data 17. Né? E a gente pensa que provavelmente esse número já tem aumentado, né? O percentual de ativos corresponde a 36%, né, dos casos confirmados, né? A letalidade ela é de 1,25. A letalidade, né, da Covid na regional. A taxa de testagem, né, o percentual de testes realizados é 3,64. A gente ainda entende que é um número muito pequeno ainda, né, tendo em vista a população que nós temos dentro dessa regional, né, de quase 400 mil habitantes. Você só testar 3,65, né, 3,64 é muito pouco. A necessidade de avançar nesse sentido aí, né? Então, foi realizado 14 mil testes. Então, 14 mil testes, a gente pode inferir que ainda tem muita gente que está contaminando e que não foi diagnosticado, não foi testado, né? E sem contar os assintomáticos, que teríamos que levantar, teria que ter dados mais detalhados para compreender como é que se dá a circulação, do vírus nas pessoas assintomáticas, né? Então, a gente não tem essas informações com esse nível de detalhe.
A gente tem algumas impressões que merecem destaque para falar da regional de Jacobina, né? Primeiro, a gente vê que não tem um consenso entre as autoridades locais, né? Entre as autoridades regionais, né? Não há uma articulação dessas autoridades, no caso dos gestores municipais. Esses gestores sofrem pressões comerciais, né, das CDLs, e o próprio comportamento de risco da população, né, que se expõe, né, quando ela não pratica o isolamento social, né, quando não pratica o distanciamento social, quando não faz o uso da máscara, da higienização a partir da lavagem das mãos, o uso do álcool em gel. E isso ficou muito evidenciado, esse comportamento de risco, no São João, né, com a realização das festas privadas. Então, as grandes festas foram suspensas, né, porque nós estamos num estado de calamidade, mas as festas privadas elas se mantiveram, né, nas propriedades particulares. Então, essas áreas elas foram vetores de disseminação. A gente percebe, quando a gente vai olhar, e a gente começou a olhar os municípios que se destacam no número de casos confirmados e de ativos, no caso de Capim Grosso e de Jacobina, a gente vai ver que muito da contaminação ela se dá dentro do núcleo familiar. Então, uma pessoa se expõe, mantém sua circulação normal e ela volta para o núcleo familiar contaminada. Muitas vezes essa pessoa é assintomática ou tem um sintoma muito leve, nem percebe que é o Covid, pensa que é uma outra síndrome gripal, e ela acaba contaminando todo aquele núcleo familiar. Então, se você tiver um domicílio com muita gente, então você pensa assim, domicílios que tem 5, 6, 7 pessoas, a probabilidade dessas pessoas, ou a maioria delas serem contaminadas, é muito grande. Então, a gente vê que nessas cidades maiores e nos núcleos menores, a contaminação ela se dá muito dentro do núcleo familiar. E esses eventos de final de semana, esses encontros familiares, a necessidade de se encontrar no final de semana, tem sido um vetor de propagação, né? E isso tem levado para os municípios menores agora. A gente tem visto que a Covid, ela está agora, eu chamo da interiorização da interiorização. Né? Você saiu dos grandes centros urbanos, veio para o interior, para cidades médias, e agora está saindo dessas cidades médias para cidades menores. Né? Então, é a interiorização da interiorização. A ausência dessa articulação a gente visualiza num simples boletim de divulgação dos dados. Né? Então, o boletim informativo, cada município adota um modelo. Muitas vezes a população não compreende aquelas informações que estão trazidas ali, ela não está numa linguagem factível, uma linguagem que as pessoas compreendam com facilidade. E aí a gente tem uma população com baixa instrução, né? Isso dificulta a compreensão da informação, né? A gente tem o próprio trato da informação, ela acaba distanciando, né, a população dessa informação. Quando a informação ela é truncada, você gera um descrédito por parte da autoridade local. Então, as pessoas, quando não compreendem a informação e elas ficam vulneráveis ao fake news, ela acaba ela não acredita no gestor. Então, ela não acredita naquela tomada de decisão, não acredita naquela medida de enfrentamento. Então, é uma cadeia sucessória, né? Se você não tem uma informação transparente, se você não tem uma informação que traga uma linguagem que se aproxime da sua comunidade, né, dos seus munícipes, você acaba não acreditando naquela informação e você acaba sendo levado para o fake news. Então, quando a gente pensa nesse projeto, é para levar uma informação de fácil compreensão, que seja menos complexa possível, né? Para que a gente possa estar enfrentando uma outra pandemia, né? Que é a infodemia, né? Que é a pandemia das informações falsas, né? Do fake news. Né? A outra questão que a gente observa é uma variedade de decretos, né? Onde não tem uma sinergia regional desses decretos. Né? Cada município estabelece um tipo de decreto com medidas, sim, algumas orientadas pela OMS e órgãos de saúde, mas não há uma sinergia desses decretos, dessas medidas, né?
Porque não adianta eu conter a disseminação do meu município se os meus munícipes continuam visitando o município vizinho, do qual não está tomando as mesmas medidas que eu estou tomando. Então, eu vejo que a necessidade dessa articulação, dessas medidas, isso se dá muito na hora de se pensar o decreto, né? Se pensar o decreto municipal. Que esse decreto ele possa ter um diálogo também com o entorno, né? Com os municípios que estão no seu entorno, que também são propensos a ser vetores de disseminação do vírus, né? A outra questão é o êxodo urbano, né? Isso está evidenciado em várias regiões do estado. As pessoas deixando os grandes centros urbanos em detrimento das dificuldades, né? Das mazelas que a gente sabe que tem nos grandes centros urbanos, né? A vulnerabilidade nos grandes centros é maior. Então as pessoas estão migrando, vindo para essas cidades menores, para o interior, e muitas delas estão vindo já contaminadas, né? Como em alguns desses 19 municípios, né, alguns desses municípios relaxaram a intensificação das barreiras sanitárias e outros desmobilizaram as barreiras sanitárias, isso tem facilitado a chegada dessas pessoas sem controle. Não é que impeça essas pessoas de chegarem, mas é que possa fazer o controle dessas pessoas quando elas adentram o seu município, né? Fazer um monitoramento, pegar o contato, fazer algumas medidas de temperatura, você ter algumas informações sobre essas pessoas que estão adentrando o seu município, cobrar que elas façam isolamento, cumpram um período de quarentena mínimo de 14 dias, para que você controle a possibilidade de uma propagação, caso elas estejam contaminadas, né? E a gente vê que as barreiras elas faziam um trabalho interessante, mas quando você desmobiliza, ou quando você relaxa, mesmo que você não desmobilize, mas você relaxa, você acaba passando uma imagem que está tudo normal. E aí existe o fator simbólico disso aí. A propagação do fake news, isso a gente precisa combater, isso tem afetado também na propagação do vírus, porque as pessoas acabam não acreditando na informação passada pelo poder público, e elas continuam circulando, elas continuam mantendo a sua mobilidade normal. E isso tem sido um problema. Algumas questões precisam ser melhor compreendidas e analisadas, e isso vai levar um certo tempo, né? Porque a gente tem que ver outros parâmetros. A questão das chuvas nesse período, né? Teve um período de muitas chuvas na região. Isso tem demonstrado ter atenuado a pandemia na região, né? Se estivéssemos num período de estiagem, muito provavelmente o sofrimento estaria sendo bem maior. Como a gente está no período de chuva, tanto em todos os municípios da regional de Jacobina, então as pessoas estão conseguindo produzir seu milho, seu feijão, estão conseguindo alimentar sua criação. Isso atenua o impacto econômico negativo da Covid nessa região, né? Isso é um fator muito positivo e que a gente precisa analisar com calma isso aí com outros dados. A realização da campanha eleitoral, isso nos preocupa, né? As pessoas, os candidatos já estão fazendo aquelas visitas às lideranças de povoados, de distritos, a famílias, e a gente está observando a quantidade de gestores que estão sendo testados positivos, e se ele visitou famílias, se ele visitou distritos, se ele fez inauguração de obras, isso tudo são são vetores, são locais de contaminação. E a gente está observando bastante isso, né? As questões mais amplas para reflexão, né? E aí eu deixo uma questão aqui para a gente pensar, nós enquanto pesquisadores, enquanto acadêmicos e também a população de uma maneira geral, é possível reduzir as chances de que esses eventos continuem a afligir a humanidade? Isso é para a gente pensar. A pandemia nos trouxe o medo, o pânico, né? A gente vive um momento de inércia mesmo, assim, mas ela também nos trouxe lições. A gente precisa aprender com essas lições, né? A gente precisa pensar que a gente pode viver com pouco, isso é uma lição importante. A necessidade de se proteger para proteger o outro. Então, isso são lições que a gente precisa tirar desse momento, né? Tem que aprender com esse momento, né? E
Se a gente não aprender com esse momento, quando vir, muito provavelmente virão outras pandemias, a gente continuará despreparado e muito mais susceptível a sofrer as consequências. E aí, para finalizar, eu trago a contribuição do biólogo Fernando Reinach, quando ele diz assim: o vírus tem demonstrado à humanidade a necessidade de abandonar sua arrogância destrutiva, exercida sem pudor, sobre o resto dos habitantes deste planeta. Ele está nos mostrando que somos frágeis e pequenos, capazes de entrar em pânico ao ver o nosso mundinho egoísta e injusto destruído no espaço de alguns meses por um ser vivo simples e eficiente, cujo único desejo é reproduzir. Muito obrigado a todos, fiquem bem, fiquem em casa se puderem, e se tiverem que sair, máscara, álcool em gel, higienização das mãos. Tamo junto. A gente agradece ao professor Marcos e já coloca aí para algumas questões que estão sendo colocadas, né? O professor Marcos, na sua fala, salientou muito essa questão da vigilância epidemiológica, né, local, ou seja, o papel que essa ação pode fazer. Como nós já vimos em outras rodadas, não só uma atenção hospitalar, uma atenção de saúde mais complexa na ponta com UTIs é necessária para o embate ao Covid, mas ele ressaltou bastante essa questão da necessidade dessa vigilância epidemiológica para identificar, rastrear e controlar e ter ação no território. Isso é muito importante, ele ressaltou essa questão. Pois bem, agora a gente passa a palavra para o professor Jonas Micael Lopes, que é professor adjunto do curso de Medicina da Universidade Federal do Vale do São Francisco, Univasf, graduado em Fisioterapia pela Universidade Estadual da Paraíba, especialista em Fisioterapia Esportiva e sócio da SONAF, mestre em Saúde Pública pela UEPB e na linha de pesquisa de Epidemiologia Clínica e doutor em Saúde Coletiva pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, ele possui afinidade com as áreas de epidemiologia, atenção primária à saúde e atenção fisioterapêutica, relacionada ao aparelho locomotor. Ele vai falar para a gente aqui sobre a ação e a expansão da Covid na região de Paulo Afonso. Pois bem, professor, a gente agradece a sua participação e eu passo a palavra para o senhor. Olá, inicialmente eu queria agradecer o convite da SEI Bahia para participar dessa discussão e apresentar um pouco do perfil evolutivo dos casos da Covid-19 aqui na cidade de Paulo Afonso e região. Então, como vocês podem ver, eu sou o Dr. Jonatas Lopes, sou professor aqui do curso de Medicina da Univasf, campus Paulo Afonso, e sou o coordenador do projeto intitulado Health Innovation Project, que é um projeto de pesquisa e extensão que atrela atividades relacionadas à Covid-19 e a outras condições de saúde que atingem a região do norte da Bahia e do Vale do São Francisco. Então, a convite da SEI, eu vou apresentar algumas informações pertinentes à evolução da Covid na região de Paulo Afonso. Então, o primeiro caso foi notificado da Covid-19 no município de Paulo Afonso aconteceu na semana epidemiológica 15. Então, essa semana foi que nós começamos a ter os primeiros casos e, a partir de então, nós observamos uma progressão desses casos de uma forma lenta, que era característica na época para as cidades do interior do Brasil. Nós não tínhamos um processo de interiorização da Covid-19. Então, vocês podem observar nesse primeiro gráfico apresentado que o total de casos diagnosticados, acumulados, eles, nas 20 primeiras semanas epidemiológicas do ano, apresentou uma distribuição em forma de parábola, ou uma distribuição quadrática, que é essa linha vermelha que é apresentada no gráfico em relação ao município de Paulo Afonso. Então, e essa linha quadrática, ela tinha um aspecto de parábola invertida que
indicavam uma estabilização até a semana 20, né, da ocorrências de casos acumulados. No entanto, nas cidades também de mesmo porte, entre 100 e 200 mil habitantes da Bahia, nesse mesmo período a gente observa uma progressão em forma exponencial dessas cidades. No entanto, é observado diferentes padrões de progressão. Nós podemos observar aí que existem padrões mais baixos, onde se encontra o município de Paulo Afonso e outras cidades, e 2 padrões de ocorrência de casos bem elevados, né? Então, nessa situação de pior ocorrência de casos acumulados, até a 20ª semana epidemiológica, nós já estamos entrando na 31ª semana epidemiológica. Aqui, nessa situação, a gente tem cidades como Itabuna, que fica na região do litoral sul. Então, cidades entre 100 e 200 mil habitantes na Bahia tinham padrões diferenciados de disseminação da Covid, e isso tem relação com o aspecto de disseminação dos próprios vírus, né? Questões geográficas e também questões contextuais que a gente vai apresentar que podem estar influenciando nessa disseminação. Então, Paulo Afonso ela apresentava um caso de velocidade de carga da Covid-19 diferente da maioria das cidades do interior da Bahia, principalmente aquelas cidades entre 100 e 200 mil habitantes, né? E essa característica era por uma velocidade mais lenta de progressão. No entanto, nós podemos observar com esses casos, com a atualização dos casos até a semana epidemiológica 30, nós observamos que existe uma progressão contínua, que essa linha vermelha nos mostra, que é a média móvel dos casos novos a cada semana epidemiológica. Então, a cada semana, a partir da semana 22, esses casos novos vêm aumentando consideravelmente ao longo dessa série histórica. Então, a gente percebe que está havendo uma progressão mais rápida de casos na região de Paulo Afonso. Tá? Então, como é que podemos entender esse processo de interiorização da pandemia da Covid-19 nessa região? Então, a gente já sabe que existe essa progressão, e uma coisa importante também, além de saber o atual estado, é saber também quais são as condições que levam a uma maior velocidade. Tá? Então, a gente realizou alguns estudos, não só com Paulo Afonso, mas com outras cidades do interior do Nordeste brasileiro, principalmente as 20 maiores cidades fora de região metropolitana que estão no interior. Então, a gente observou que essa diferenciação da velocidade de disseminação está muito relacionada com o estágio de organização dos serviços de atenção primária desses municípios, principalmente os serviços de estratégia de saúde da família. O que foi que a gente observou? Que nas cidades que têm menos de 75% de cobertura de estratégia de saúde da família, a velocidade e a carga de ocorrências de diagnóstico da Covid-16 é maior, ou seja, existe uma relação inversamente proporcional. Se você aumentar a cobertura, ter uma cobertura mais ampla da comunidade, você parece que consegue ter uma mitigação desses casos, né, de Covid-19 pelo próprio papel assistencial da atenção primária, que é dar suporte em saúde e também social às pessoas de maior vulnerabilidade. Então, além disso, o que a gente consegue observar? Que a proporção de pessoas ocupadas laboralmente nesses municípios também está relacionada. Então, quanto mais indivíduos, proporcionalmente daquele município, estão em situações de ocupação laboral, ou seja, estão circulando, estão interagindo no seu trabalho, maior é a velocidade de disseminação, né? A mesma coisa acontece para a proporção de pessoas pobres do município. Então, quanto maior a proporção de pobreza nesses municípios, mais rápido a Covid-19 se dissemina,
porque essas pessoas, geralmente, elas não têm condições de manter as medidas de proteção. Por exemplo, acesso fácil a materiais, a equipamentos de proteção individual, como máscara, luva, etc. Higienização pessoal, manter-se no isolamento social. Isso são questões relacionadas à prevenção da Covid e que quanto mais vulnerável socialmente, mais do ponto de vista socioeconômico, mais rápido a Covid vai se disseminar. O isolamento social estabeleceu uma relação inversa, né? Uma dos preceitos, uma das recomendações mais fortes é a manutenção do isolamento social, apesar da população ainda não conseguir respeitar e cumprir uma proporção de isolamento ideal, né? E outro fator que mostrou também uma relação inversa, assim como o isolamento social e a ampliação da cobertura da estratégia de saúde da família, é exatamente o tempo do comércio fechado por decreto municipal ou estadual. Então, quanto maior é o tempo dessas atividades comerciais mantidas provisoriamente proibidas, menor é a velocidade e a carga de disseminação da Covid. Então, a gente já tem evidências, não só aqui no interior do Nordeste, mas com capitais do Brasil, de que isso realmente produz um efeito importante. Então, tudo isso que eu acabei de discutir, né, de apresentar para vocês, isso se encaixa dentro de um âmbito de discussão na saúde chamado determinantes sociais da saúde, né, que envolve não só as questões individuais, mas os elementos contextuais que envolvem o indivíduo para favorecer ou dificultar que esses indivíduos venham a adoecer. Tá? Então, só para contextualizar e enriquecer mais, Paulo Afonso é uma cidade que não tem uma densidade demográfica muito alta. Isso também já é um ponto forte para favorecer a prevenção ou mitigar essa disseminação. Mas a gente tem algumas peculiaridades mais relacionadas às condições socioeconômicas, que é, por exemplo, um PIB per capita alto, né, de 20, consideravelmente alto. No entanto, a gente tem uma desigualdade social medida pelo coeficiente de Gini muito alto, né, de 0,5, e associado a isso, uma incidência de pobreza também alta, né? Dados do IBGE apontam que em torno de 42% das pessoas estão em situações de pobreza, né? E aí conta com uma cobertura de atenção primária à saúde em torno de 73% de cobertura, que é aquele estágio que promove, como a gente mostrou, uma carga de disseminação da Covid maior do que se tivesse uma cobertura superior de 75%. Então, essas são as características sociodemográficas de Paulo Afonso que podem estar contribuindo com esses aspectos da disseminação. E aí, para a gente corroborar com essas inferências, a gente traz alguns gráficos de análises não só da região Nordeste, mas também das capitais brasileiras de uma forma geral. Então, a gente observa que a desigualdade social, né, medida pelo coeficiente de Gini, é um fator que também está influenciando essa disseminação e a carga da Covid-19. Então, cidades que estão no extrato menor de desigualdade social, a gente percebe que a velocidade medida pela rampa e a carga, que é a altura da rampa, é bem menor do que as outras capitais que têm mais desigualdade social. Isso se reflete também, por exemplo, no IDH. Então, cidades com alto IDH, elas acabam tendo uma evolução mais lenta, que é essa rampa aqui da faixa 3. Então, quanto maior o IDH, mais lento é a progressão e também a carga da doença já instalada na população é menor. Então, mais um indicador sociodemográfico que revela as desigualdades da disseminação da Covid-19 no Brasil. E também o aspecto da cobertura da estratégia de saúde da família também se confirma nas capitais brasileiras. As capitais que têm uma cobertura acima de 75%
também elas têm uma velocidade de disseminação menor da Covid-19 e também uma carga da doença menor. Isso quer dizer o quê? Que os atributos da atenção primária praticados na estratégia de saúde da família parecem que funcionam e surtem efeito em situações de crise também, não só em situações onde tem bastante condições crônicas de saúde, mas também em situações agudas de crise, também a gente consegue verificar os efeitos ou os impactos da estratégia de saúde da família na saúde populacional. E para concluir, né, essa nossa fala sobre o panorama da Covid-19 na região de Paulo Afonso e também com aspectos, elementos contextuais do Brasil, de uma forma geral, a gente pode concluir que a estratégia de saúde da família é uma ação social robusta executada pelo Estado a nível local. Então, os gestores de saúde devem fortalecer essas ações, pois é possível ampliar a cobertura da populacional de forma emergencial, contratando os mais profissionais, deixando a equipe mais robusta e também formando equipes móveis, volantes, que podem cobrir áreas possivelmente descobertas. O isolamento social mitiga a disseminação da Covid, isso já é uma evidência bem robusta nacionalmente e internacionalmente. O suporte social formal em nível local e muito íntimo às pessoas, principalmente através da estratégia de saúde da família, também é uma forma de mitigar, principalmente aquelas pessoas de maior vulnerabilidade social, né? Desigualdades sociais já existentes, elas se tornam mais visíveis nessa crise, então a gente tem que começar a pensar em contornar essas desigualdades sociais com políticas sociais e econômicas adequadas, né? E a gente consegue observar e sentir os efeitos dos desmontes de políticas de proteção social, né? A gente vem há alguns anos sofrendo com esses desmontes, inicialmente relacionados ao desmonte da educação e agora o desmonte de políticas relacionadas à saúde. Então, são dois setores fortemente atingidos por políticas recentes, tanto nacionais como a nível regional. E as ações para o combate à Covid, elas devem ser ações específicas de acordo com as necessidades regionais, pois os fatores que nós explicamos, que estão relacionados à disseminação da Covid-19, eles podem apresentar interação entre si, ou seja, apresentar efeitos levemente diferentes ou fortemente diferentes à medida que essas características socioeconômicas, elas acabam se misturando, né? Você pode ter cidade com IDH alto, mas com grande desigualdade social, né? Uma cidade com IDH baixo, mas ao mesmo tempo a desigualdade também é baixa e você tem uma baixa pobreza, né? Então tudo isso vai interagir e pedir ações específicas, tá bom? Então, finalmente, eu agradeço ao convite da SEI, né? Apresento a minha equipe de alunos do curso de medicina que participam da elaboração desses estudos, que fornecem subsídio às gestões municipais locais para que elas tomem as decisões mais oportunas de saúde, né? Então, alguns colaboradores interinstitucionais e quem quiser manter contato com a nossa equipe, estão as informações das nossas redes sociais para contatos tanto formais como informais. O professor Jonas coloca aqui uma coisa interessante, que é justamente essa correlação entre a saúde primária e o bom andamento da Covid, né? Do tratamento e o combate à Covid. Em outras sessões a gente já tinha discutido isso, mas ele traz aqui alguns trabalhos quantitativos onde faz essa correlação muito interessante, onde você tem uma atenção primária mais efetiva, você tem um sucesso no controle dos casos. Isso foi muito interessante, seu
trabalho, professor, porque você traz essa singularidade, que em outras questões já tinha abordado isso de forma qualitativa, mas o senhor nos apresenta aqui dados correlacionando isso quantitativamente. A terceira expositora da nossa sessão de hoje é a professora Yara Nancy Araújo Rios, a quem a gente agradece. Ela tem uma formação dupla, ela é historiadora pela UFES, psicóloga clínica com especialização em teoria e metodologia da história. Também tem especialização na área de psicologia. Atualmente ela é professora da Universidade Estadual de Feira de Santana e do Instituto de Ensino Superior Anísio Teixeira. Então, ela vem desenvolvendo atividades tanto na área da história como na área da psicologia. E ela vem falar aqui sobre a região do Cisal, mais precisamente a cidade de Conceição do Coité, a quem a gente agradece e passa a palavra para ela. Eu quero começar agradecendo a mais um convite da SEI, na figura do professor Edgar, de Letícia, para estar trazendo, né, algumas contribuições em relação a esse contexto tão desafiador, né, e tão necessário de estudos e de conhecimento, que é o contexto da pandemia relacionada à Covid-19. Né? Então, durante toda a minha formação acadêmica, eu me dediquei a estudar o território do Cisal, né, principalmente a região de Conceição do Coité, né, a chamada Mancha Valente, mais acentuadamente a freguesia de Nossa Senhora do Conceição do Coité, a antiga freguesia, que acabou se desmembrando, né, em 4 municípios, né, que são Conceição do Coité, Valente, Retirolândia e São Domingos, e falar, né, sobre a expansão no território do Cisal, onde eu trabalho. Sou psicóloga, trabalho em Conceição do Coité, trabalho em Retirolândia, trabalho em Valente, na rede privada, e eu tenho acompanhado diariamente boletins epidemiológicos, informações relacionadas ao território do Cisal, né, principalmente acompanhando as publicações do CONCISAL, do Consórcio Público de Desenvolvimento Sustentável do território do Cisal. Especificamente, neste momento, eu quero me atentar ao município de Conceição do Coité, onde eu tenho acompanhado diariamente todos os boletins epidemiológicos e bem como toda a atuação da gestão pública no que se refere à condução, né, das políticas relacionadas à prevenção e ao cuidado, referente às medidas em Conceição do Coité. No que se refere ao território do Cisal, né, ele é constituído por 20 municípios, né, que são Araci, Barrocas, Biritinga, Candeal, Cansanção, Conceição do Coité, Inchu, Itiúba, Lamarão, Monte Santo, Nordestina, Queimadas, Quijingue, Retirolândia, Santa Luz, São Domingos, Serrinha, Teofilândia, Tucano e Valente. E falar sobre a expansão da Covid-19 nesse período traz essa especificidade. Eu quero destacar essas especificidades relacionadas à Conceição do Coité, acompanhando desde o início as primeiras medidas que foram tomadas no município a partir do dia 16 de março até o dia de hoje, até o dia 26 de julho, acompanhando o surgimento dos casos, a confirmação e tudo aquilo que tem sido feito especificamente na condução desta situação no município de Conceição do Coité. Eu quero destacar uma situação bem interessante, é que no início da semana a gente conversou com a SEI trazendo uma realidade de 603 casos, né? Porém, hoje a gente tem 838 casos confirmados na cidade de Conceição do Coité. Então, já me chamou a atenção, né? E aí por isso a minha dedicação especificamente a esse município, porque logo no dia 16 de março, a gestão pública, né, reuniu os secretários, a equipe de saúde
e traçou o primeiro plano de enfrentamento, né, em relação ao coronavírus, constituindo um grupo de gerenciamento de crise. Então, uma medida considerada muito precoce, né, pela grande maioria dos habitantes de Conceição do Coité e também, né, pelos municípios circunvizinhos, né, achando uma medida precoce, né, e muito drástica, digamos assim, no que se refere ao que veio enquanto desdobramento desse dia 16 de março, onde foi publicado o decreto número 2667, do dia 16 de março, já colocando Conceição do Coité na situação de emergência, com suspensão de eventos, suspensão de aulas na rede pública e privada de ensino, a partir do dia 19 de março, já por 15 dias. Então, antes mesmo de se ter qualquer caso suspeito em Conceição do Coité, essa medida já foi tomada pela gestão, né, assegurando a suspensão de todos os eventos e de todas as possibilidades de aglomerações no município, né, levando em consideração também a suspensão dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, as academias de ginásticas, teatro, auditórios, casas de espetáculos, parques infantis, recreativos, aquáticos e similares. Então, este decreto do dia 16 de março foi um convite, né, para se olhar para esta situação que estava acontecendo no mundo e que estava beirando a nossa região do Cisal, o nosso território, né? E mesmo sem nenhum caso suspeito, essas medidas já foram tomadas no município de Conceição do Coité. No dia 19 de março, surgiu o registro, né, dos 2 primeiros casos suspeitos, já sendo um caso descartado. No dia 20, um novo decreto, né, número 2672, mantém a suspensão das atividades e não tem mais nenhum caso suspeito no município. No dia 21 de março, mesmo sem nenhum caso suspeito no município, foi feito o fechamento total do comércio varejista e de atacado no âmbito, né, do município de Conceição do Coité, do dia 22 de março até o dia 6 de abril. E no dia 23 já se instituiu o toque de recolher através do decreto 2674. Foi interessante, né, que mesmo neste momento, durante o mês de março, não haver nenhum caso suspeito, na medida que esses decretos eram tomados, me interessava bastante a reação da população em relação a esses decretos. Então, esse comportamento social começou a me chamar a atenção, porque já começou a mostrar um município muito polarizado politicamente, né? Onde havia assim, muito questionamento em relação à necessidade dessas medidas imediatas, né? Mesmo sem nenhum caso suspeito no município, mas, por outro lado, uma desqualificação muito grande dessas medidas que já estavam sendo tomadas de modo preventivos. Então, o mês de março, ele encerra, né, com apenas 6 casos suspeitos e 4 casos descartados, mais 0 casos confirmados. No dia 1º de abril, a gente tem a prorrogação de todos os decretos até o dia 30 de abril, e o primeiro caso confirmado em Conceição do Coité foi no dia 3 de abril, né? E no outro dia, no dia seguinte, já foi montada uma comissão de resposta aos efeitos econômicos, onde já se buscava estar estudando os efeitos dessa crise no município de Conceição do Coité. Durante todo o mês de abril, decretos foram lançados no sentido de estar fortalecendo essas medidas preventivas, né? Existiu no dia 14 de abril o decreto 2685, onde prorroga os prazos de pagamento de IPTU, de ISS e validade de certidões de débitos devido à pandemia da Covid-19. E no dia 16 de abril, o decreto 2686 declara o estado de calamidade pública no âmbito do município de Conceição do Coité, em razão da pandemia do novo
coronavírus. A gente tem uma liberação condicionada do comércio a partir do decreto número 2.689, do dia 22 de abril, né, de 2020. Porém, esse decreto libera esse funcionamento do comércio, condicionando a assinatura de um termo de compromisso, né, e de responsabilização dos espaços por seguir as medidas preventivas que estavam sendo adotadas no município. Durante esse período, foram lançadas também notas informativas, né, de orientações para a proteção de saúde de trabalhadores e de trabalhadoras durante a pandemia e também, né, orientações para a proteção de saúde de trabalhadoras e trabalhadores domésticos, cuidadores, trabalhadores vinculados a empresas ou plataformas digitais de serviços de limpeza e de cuidado, também devido, né, a pandemia, no sentido de estar buscando a prevenção do coronavírus no município de Conceição do Coité. O mês de abril, ele tem uma situação interessante, que mediante todas essas medidas tomadas, o mês de abril ele encerra com 0 casos. Então, existiram 21 casos que foram descartados, 9 casos estavam em monitoramento, 2 suspeitos, 3 confirmados, 3 casos curados e 0 caso ativo no município. É interessante também, né, que durante todo esse período foram estabelecidas campanhas educativas, então sempre vídeos orientados para a ação, para essas medidas preventivas, né? A atuação constante de barreiras, principalmente ligando as 3 entradas principais do município, que é Conceição do Coité, Riachão do Jacuípe, Conceição do Coité, Serrinha e Conceição do Coité, Retirolândia, essas barreiras sanitárias e também educativas, né, com medida de temperatura, com orientação sobre o uso de máscara, né, com profissionais da área de saúde, fazendo todo esse trabalho. Durante o mês de abril, muitas campanhas educativas foram realizadas, a gente tem acompanhado, principalmente no Instagram, nas redes sociais da Prefeitura Municipal de Conceição do Coité. Então, todas as secretarias fizeram material de divulgação, orientando a população, processo mesmo de educação no que se refere a esses novos comportamentos, a necessidade, né, de uma nova asepsia, de uma nova forma de se relacionar, a atuação fantástica da Secretaria de Desenvolvimento Social, né, com distribuição de cesta básica, com mapeamento de famílias em situação de necessidade de um cuidado mais diferenciado, uma atuação também que se destaca no campo da educação, com não apenas no que se refere à gestão pública, mas também em relação à iniciativa privada. Então, muitas escolas fortaleceram essas medidas adotadas pela gestão, também com a divulgação de vídeo, fazendo lives com os pais, orientando o trabalho feito em casa, né? E o mês de abril ele encerra com 0 casos ativos em Conceição do Coité. A partir de maio, a gente começa a registrar, né, um crescimento progressivo, dos casos positivos em Conceição do Coité, tendo o primeiro caso positivado no dia 3 de maio, sendo, na verdade, 4 casos que foram confirmados nesse dia e tendo uma progressão, né, cada vez maior, fazendo com que o mês se encerrasse com 19 casos confirmados em Conceição do Coité. Durante todo o mês de maio, né, a gente acompanhou também os decretos que foram lançados, né, principalmente no dia 5 de maio, o decreto número 19.678 suspende a circulação e a saída a partir do dia 7 de maio de transporte coletivo intermunicipal, público, privado, rodoviário, nas modalidades de fretamento, complementar, alternativo
no que se refere ao município de Conceição do Coité. No dia 7 de maio, a gente tem a abertura de uma UPA 24 horas, né, com funcionamento exclusivo do Centro de Atendimento de Pacientes Infectados com o novo coronavírus. No dia 10 de maio, a gente tem um novo decreto, que é o 2.694, que mais uma vez estabelece o fechamento do comércio, né, de atividades consideradas não essenciais, sendo liberado o funcionamento de serviço delivery, né, mas mantendo a suspensão e a realização de eventos religiosos como missas, cultos e encontro de grupos. No dia 11 de maio, né, Conceição do Coité já lança um aviso de transmissão comunitária na cidade, quando já tinha um total de 7 casos confirmados, estando entre eles 4 ativos no município. Todo mês de maio a gente tem um crescimento relacionado ao número de casos confirmados em Conceição do Coité, fechando o mês de maio com 19 casos confirmados. É interessante, né, também que durante todo esse período se teve a antecipação do feriado do dia 2 de julho para o dia 25 de maio, o feriado de 24 de junho do São João também foi antecipado para o dia 26 de maio. E maio encerra, né, com 19 casos confirmados, sendo que no início, no dia 3 de maio, existiam apenas 4 casos confirmados. E o mês de junho é um mês que chama bastante atenção sobre a expansão do número de casos confirmados em Conceição do Coité, sendo que o mês se inicia no dia 1º de junho com 21 casos confirmados, encerrando o mês no dia 30 de junho com 189 casos confirmados em Conceição do Coité. Esse período aqui, né, alguns decretos também mantiveram a suspensão do fechamento do comércio, suspensão de atividades religiosas, suspensão de qualquer funcionamento no que se refere à possibilidade de aglomeração. As campanhas educativas, elas permaneceram durante todo o mês de junho, porém, a gente tem aqui um registro paulatino e crescente de festas realizadas em residências particulares e, sobretudo, durante o período do São João, de comemorações realizadas em chácaras e em sítios, né? E é interessante que essa polarização que aconteceu no início do mês, ela foi crescente durante todo o período, onde a gente vê nitidamente um discurso cada vez mais enfraquecedor da atuação da gestão pública no que se refere ao cuidado, né? Não mais apenas sobre a prevenção, mas também sobre o cuidado em relação à propagação do coronavírus no município de Conceição do Coité, onde teve, inclusive, passeatas no que se refere a uma pressão para que esse comércio fosse aberto, né? E principalmente as redes sociais, que começaram a mostrar de uma maneira muito nítida, né, a utilização, principalmente por parte de grupos políticos contrários à atual gestão, no sentido de descredibilizar e de deslegitimar toda a ação que tem sido feita no município de Conceição do Coité, no que se refere a esse cuidado, né, e essas medidas relacionadas à expansão da Covid-19 no município. E é nitidamente como essa temática acaba se tornando, né, de fundo eleitoreiro, né, onde essa desqualificação ela tem sido cada vez mais evidenciada, no sentido de que é como se existisse uma manipulação de dados, é como se estivesse fazendo uma quantidade de testes maior do que deveria ter sido feita, e as redes sociais acabam se tornando esse grande palco, né, do que se refere a essa demonstração desse comportamento social. E justamente nas redes sociais é que a gente tem, né, no sentido mesmo de estar confirmando a necessidade de estar
visibilizando essas festas particulares, mostrando essa tensão crescente entre aquilo que é de interesse público, do coletivo, e muitas vezes até um certo enfrentamento, né, das medidas no que se refere a essa propagação desses comportamentos no que se refere na esfera privada, né, como se aqui eu estou na minha casa, a residência é minha, eu faço a festa que eu quiser, eu convido quem eu quiser, e aqui na minha casa eu faço as minhas próprias leis. E essa expansão, ela continua. Então, a gente está aqui no mês de julho, né? A gente tem esse fechamento do mês de junho com 189 casos confirmados. No dia 1º de julho, a gente sobe esse número para 201 casos confirmados em Conceição do Coité, tendo o primeiro óbito. E hoje, no dia 26 de julho, nós temos, né, a marca de 838 casos confirmados em Conceição do Coité, estando 311 casos ativos e já somando o número de 5 óbitos no município. E esse período, ele traz um destaque justamente, né, durante esses 14 dias pós a comemoração dos festejos juninos. Então, essa semana, inclusive, né, os dados que eu acompanhei do Concisal, todo o território cisaleiro teve um aumento grande do número de casos, e entre o dia 20 de julho e o dia 24 de julho, Conceição do Coité salta de 603 casos para 781 casos, e do dia 24 de julho para o dia 26 de julho, salta de 781 casos para 838 casos. Então, a gente tem visto, né, que principalmente esse clima de tensão política, esse acirramento de forças, né, de grupos contrário à gestão, tem enfraquecido esse comportamento social e coletivo, né, como se a pandemia fosse apenas uma possibilidade longe e remota, e é como se esses dados eles fossem o tempo inteiro questionados. Então, a região de Conceição do Coité, né, convida a gente a estar entendendo esses funcionamentos, essas especificidades, né? Tem mais algumas coisas que eu tenho levado também em consideração sobre essa expansão, que é a circulação entre as cidades vizinhas, né? Conceição do Coité é um entreposto, né, onde tudo que se refere muitas vezes a comércio, muito que se refere também, não apenas comércio não é essencial, mas é essencial também, mas também a busca de profissionais de saúde, de assistência médica hospitalar, muitas vezes acontece em Conceição do Coité, e mesmo com essas barreiras, né, existentes entre os municípios, a gente tem uma circulação muito grande no que se refere na zona rural, onde muitas vezes as estradas não asfaltadas, elas permitem um acesso muito mais rápido, né, e muito mais próximo desses municípios do que a pista, do que a rodovia, né, a BA-120. E aí, né, é ainda mais preocupante, então, se no início da semana, quando nós conversamos, onde a Conceição do Coité trazia 603 registros, né, no dia 20 de julho, já se fazia urgente uma necessidade da gente estar se debruçando mesmo sobre essa especificidade dessa expansão na região do Cisal, sobretudo em Conceição do Coité, e hoje eu trago esse crescimento, né, de mais de 200 casos em apenas 100 dias, 6 dias, na verdade, né? Mais de 200 casos em apenas 6 dias. E pensar, né, que possibilidades nós temos de estar pensando um retorno à nossa vida pública, né, aos eventos públicos, aos eventos religiosos, às aulas, né? Já se tem pensado em protocolo de retorno de atividade presencial, mas, né, é um número que chama bastante atenção, sobretudo nessa última semana. E quando a gente vem acompanhando essas medidas que estão sendo tomadas desde o dia 16 de março, né,
tendo esse dado que abril encerra o mês com 0 casos ativos no município e que o mês de julho ainda nem findou, nós já tivemos mais de 630 casos confirmados no município de Conceição do Coité. Então, esse é o panorama, né, que a gente tem, né, e aí ressaltando como, né, na última semana todo o território do Cisal teve um aumento de casos, né, mas ainda se faz necessário a gente estar pensando esse paralelo entre as medidas que estão sendo adotadas pelas gestões municipais, mas também a resposta da população em relação a essas medidas, né, que tem sido algo que tem chamado muito a minha atenção quando a gente pensa que os números, eles trazem, na verdade, comportamentos, os números revelam comportamentos, e estes comportamentos no que se refere ao não cumprimento dessas medidas, né, a não atuação dessa prevenção, fala sobre como essa pandemia tem sido percebida dentro do município, né, quais são os discursos que têm sido gerados em relação às medidas que são adotadas pela gestão, o que é que tem fundamentado, né, o julgamento, né, enquanto uma função psíquica, né, o julgamento, a maneira como a situação tem sido avaliada e, sobretudo, a tomada de decisão, né, muitas vezes sendo que essas decisões da própria população em Conceição do Coité têm sido decisões que têm ameaçado, né, o próprio município e a própria vida coletiva, né? Então, continuo aqui, né, acompanhando esses dados diariamente, né, acompanhando a gestão municipal, né, através dos decretos, através das ações que estão sendo tomadas e acompanhando também esses dados de toda a região cisaleira, né, de forma que me coloco à disposição, né, para em qualquer outro momento a gente estar pensando sobre isso, mas sobretudo hoje eu quero deixar uma reflexão, né, de quão tem sido necessária a gente estar pensando sobre política, né, sobre comportamento coletivo e sobretudo sobre como as decisões individuais elas trazem cada vez mais uma repercussão no âmbito do coletivo. Então, pensar essa expansão da Covid-19 em Conceição do Coité traz nesse pano de fundo, que é essa discussão sobre o público, o privado, sobre o individual, sobre o coletivo e, sobretudo, né, sobre um projeto de ação que agrega as pessoas, né, no cuidado, na atenção e, sobretudo, né, na prevenção de um contexto que pode ser muito mais grave com o passar do tempo, sendo que, de outro lado, a gente tem, né, discursos que vão fragilizar essas mesmas medidas que têm sido tomadas em prol da coletividade e no sentido de estar educando a população para essa repercussão na vida coletiva das nossas ações que são individuais. Então, pensar, sobretudo, o ser coletivo e a nossa atuação nesse âmbito, nesse contexto. Então, agradecer a vocês mais uma vez pela oportunidade, né, e que em breve a gente tenha aí esses números baixando, né, para a gente estar pensando as próximas medidas no que se refere à nova forma de conviver e de se relacionar. Então, um grande abraço para vocês e gratidão por mais essa oportunidade. Pois bem, a professora, na sua fala, ressaltou bastante essa dimensão da questão das eleições, que é um fator que começa a aparecer bastante a partir de agora, e como um fator que passa a implicar nas ações de combate à Covid, né? A depender de como é que está o clima da disputa eleitoral que se aproxima, isso acaba mobilizando ou desmobilizando as pessoas para uma determinadas questões. Então, isso é um fato interessante. Pois bem, então, acho que essa rodada foi muito rica, a gente discutiu questões aí inerentes às cidades de Capim Grosso, Jacobina, Paulo Afonso, Conceição do Coité, abordando vários territórios de identidade, várias regiões, e a gente está, assim,
muito grato pela participação e pela contribuição de todos, né? Eu acho que ela contribui bastante e atinge o objetivo da Direste, da SEI, no sentido de compreender e interpretar como é que está a expansão, a dinâmica da Covid no estado da Bahia. Eu agradeço o convite, a confiança e agradeço mais uma vez aos expositores e todos aqueles que participaram desse debate. Muito bom dia, muito obrigado, e é isso aí.